Como viver de renda com R$ 1 milhão? E mais, o que esperar de retorno se você já acumulou R$ 1 milhão, né? Quanto tempo vai demorar para chegar no segundo milhão? Ou dá para viver de renda com esse valor? Se sim, esperando qual renda mensal passiva? Enfim, é isso que eu quero fazer aqui nesse vídeo, tá? Eu quero falar sobre independência financeira, eu quero te mostrar como criar um bom plano para viver de renda e também o que esperar em termos de retorno de investimentos em diferentes cenários. É um vídeo muito, mas muito importante, então presta muita atenção e se é clubista, já carimba ali o dedo no like. Bom, quero começar falando sobre o plano para a liberdade financeira e uma premissa assim que eu gosto de colocar na mesa, e você vai perceber ao longo dos próximos minutos, é que não tem muito segredo por trás da liberdade financeira. Quem fala que eu tenho um segredo aqui para te fazer conquistar a liberdade financeira está exagerando. Na verdade, um plano para a liberdade financeira, independência financeira, tranquilidade financeira, chame como quiser, ele é um plano que basicamente tem aí três premissas. Primeiro, qual é o seu patrimônio acumulado, né, quando você for viver de renda. Segundo, tá, o quanto esse patrimônio tende a render. Lembrando, né, que liberdade financeira é sobreviver com o rendimento do seu patrimônio, seja por forma de proventos, cupons de renda fixa, dividendos de fundos imobiliários, etc. E por fim, seu nível de despesa. Isso no futuro, né? Ou, em outras palavras, o nível de renda passiva que você deseja. E aí, todo esse plano vai ser uma derivação dessas três informações. Quer dizer, se você quiser viver de renda com uma renda maior, o seu patrimônio vai ter que ser maior ou ele vai ter que render mais. Se você investir pior, com o mesmo patrimônio acumulado, você vai ter um nível de renda menor. E aí por diante, né? Tudo é uma relação entre esses três variáveis. Portanto, o grande ponto aqui que eu consigo te ajudar é te ajudar a ter clareza sobre o quanto rende R$ 1 milhão, ou sobre quanto R$ 1 milhão tem o potencial de render. Entendendo isso, fazer esse plano, saber como viver de renda com R$ 1 milhão fica bem mais fácil. E antes de mais nada, um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem é olhar lá para a taxa Selic atual, né, no caso hoje em 13,75% ao ano, e pensar que, olha, porra, você tem R$ 1 milhão, investir 100% da taxa Selic, né, no Tesouro Selic, vai render então R$ 137.500 por ano. Dividido aí por 12, dá, porra, mais de 10, 11, 12 mil reais por mês. Certo? Não, errado, tá? Primeiro tem imposto de renda sobre essa rentabilidade, que você tem que levar em consideração, e segundo tem impacto da inflação. Então, sempre você está fazendo contas sobre como viver de renda e você vai estimar um retorno, uma taxa de retorno, essa taxa de retorno tem que ser real, ou seja, já descontada da inflação. Então, na prática, você basicamente sai daquele retorno da taxa Selic, que eu estou te mostrando o retorno histórico dela, coloca imposto de renda sobre o retorno, tira eventuais taxas de investimentos, no caso aqui a taxa do Tesouro Direto, tira a inflação e o que sobra é menos do que isso. Mas é claro, não se desanima, por quê? Porque se você investir bem, essa taxa pode ser maior e com o mesmo R$ 1 milhão você consegue gerar uma renda bem maior. E é isso que eu quero te ajudar a fazer aqui, tá? Te ajudar a conseguir estimar a taxa de retorno real de uma diversificada carteira de investimentos. E para trazer contexto aqui no Clube do Valor, o que a gente faz com os nossos serviços de wealth é ajudar cada pessoa a montar a sua carteira ideal de investimentos. Cada pessoa única que tem uma carteira ideal de investimentos e na média aqui a gente usa diferentes classes de ativos para esse fim. A gente usa ativos de renda fixa pós-fixados, pré-fixados, atrelados à inflação, renda variável em termos de ações Brasil, fundos imobiliários e ações norte-americanas e uma carteira ideal, uma composição dessas classes de ativos. Então, em tese, o correto aqui é estimar a taxa de retorno real de cada uma dessas classes de ativos e é o que eu vou fazer agora, tá? Primeiro, como estimar a taxa de retorno dos títulos públicos? Bom, isso aqui é relativamente simples, tá? Você entra na plataforma do Tesouro Direto, dá uma olhadinha ali na rentabilidade de diferentes títulos públicos e aqui como exemplo vou pegar a rentabilidade do Tesouro IPCA+, tá? Com vencimento em 2045. Tesouro IPCA mais um pouquinho mais longo, que aqui, ó, o governo hoje me pagaria IPCA mais 5,65% ao ano se eu comprar esse título hoje e manter ele até o vencimento. Vai ser todos os anos exatamente 5,65% ao ano. Esse retorno, às vezes no curto prazo pode ser bem menor, às vezes pode ser bem maior, mas se eu mantiver esse título até o vencimento, vai ser isso, vai retornar para mim. Beleza? Então, se o Tesouro IPCA hoje promete 5,65% ao ano acima da inflação, quanto é que ele vai render? Para saber a rentabilidade, tem que saber qual vai ser a inflação no futuro. Como a gente não sabe qual vai ser a inflação no futuro, a gente pode pegar uma estimativa. Existem duas formas de pegar uma estimativa de inflação. A primeira é olhar para o que o mercado projeta como
uma potencial inflação futura. Para isso, você pode entrar no Google e digitar lá Boletim Focus Banco Central. Esse é um boletim que mostra as estimativas de vários players do mercado em relação a diferentes variáveis para o futuro. Entrou aqui no relatório Focus, peguei o último relatório Focus, fiz o download, abri o relatório Focus e lá vai ter as estimativas do mercado para vários dados, inclusive o IPCA, né? A gente está tentando projetar aqui. Aqui é o IPCA esperado para 2023, aqui para 2024, aqui para 2025, aqui para 2026. Então pode ver que hoje o mercado espera um IPCA baixinho no longo prazo, de apenas 3,5%. Então eu coloco esses 3,5% aqui. Eu sei que o meu retorno total nesse título tende a ser de 9,35% ao ano. Eu sei que tem imposto de renda sobre ele, estou calculando aqui 15% sobre o lucro. E aí, se tu descontar isso do próprio IPCA, vai te sobrar na prática 4,3% ao ano de nível de retorno acima da inflação. Então tem aqui Tesouro IPCA+, rendendo 4,3%. Para o Tesouro Prefixado a gente faz uma coisa muito parecida com essa, né? A gente vai lá no índice de preços e taxas, tá, do Tesouro Direto, entra lá para ver as taxas do Tesouro Prefixado, pegar aqui as taxas do Tesouro Prefixado com vencimento de 2029, é 10,79% ao ano. Então se ele rende 10,79% ao ano e a gente está estimando aqui que o IPCA de longo prazo vai ser 13,5%, descontado imposto de renda, descontado IPCA, sobraria aqui uns 5,48% ao ano investindo nesse título, se o IPCA for 13,5%. Aí você poderia vir aqui e colocar 5,48%. Qual é o ponto aqui? Historicamente, o IPCA não foi tão baixo assim. A gente pode fazer esse mesmo processo para estimar o retorno do Tesouro Selic. Tá? O Tesouro Selic ele rende exatamente igual à taxa Selic, eventualmente mais um pouquinho por cento ao ano. Às vezes tem isso, né, que é o ágio. Às vezes tem uma taxa, às vezes é um menos, algum 0 ponto alguma coisa, seria o deságio. E nesse caso, para entender qual vai ser a taxa Selic futura, a gente pode pegar o nosso próprio Boletim Focus e ir lá e dar uma olhada, né, no que o mercado acha que vai ser a taxa Selic anual no longo prazo. Ele está achando aqui que vai ser mais ou menos 9% ao ano. Então, se a taxa Selic vai ser 9% ao ano e o IPCA que a gente está projetando 13,5%, aqui sobraria 4,01% na sua mão. Você pode ir lá e colocar aqui 4,01%. Só que tem alguns pontos. Primeiro, a nossa estimativa de IPCA futuro, ela está muito otimista. No passado, o IPCA nunca foi tão baixo por tanto tempo que nem a gente está projetando aqui. Na verdade, no passado, o IPCA médio foi de 5,54% ao ano. Então, se a gente vem aqui e coloca 5,54% ao ano, pode ver que o Tesouro Selic estaria rendendo muito menos. O mesmo valeria para o Tesouro IPCA+, seria um retorno nominal maior, mas teria mais imposto de renda e sobraria menos na sua mão. Então, um grande ponto aqui que a gente tem que calcular taxas e taxas com margem de segurança. Acho que aqui o Tesouro IPCA mais líquido com margem de segurança para pensar nos 4%, Tesouro Selic com uma certa margem de segurança para pensar em 3% ao ano, que eu estou colocando, né, da minha mão, aqui eu estou colocando, né, da minha experiência e com certo grau de conservadorismo, lembrando que é acima da inflação e líquido de custos. E no caso de Tesouro Prefixado com margem de segurança, daria para estimar uns 3,5% ao ano de retorno. Beleza, aqui você ainda pode pensar, poxa, Ramiro, mas eu posso investir num CDB que rende 120% do CDI ou que rende mais que o Tesouro Prefixado. Eu posso investir também lá numa CRA que me paga inflação, mais 5,5%, mais 6% ao ano, líquido de imposto. E o fato é que sim, tá? Você pode aumentar um pouco essa potencial taxa de retorno, sempre aumentando um pouco o risco. Não vou entrar aqui nos pormenores de calcular isso, mas na hora de estimar o retorno de uma carteira completa, eu vou levar esse potencial maior em consideração. Beleza? Então aqui passamos, né, pelas classes de ativos de renda fixa, vamos passar pelas de renda variável, a começar por ações brasileiras. Existem algumas formas de estimar o retorno do mercado de ações e uma delas é olhar para o desempenho de longuíssimo prazo. Aqui é longuíssimo mesmo, tá? Eu peguei os dados do Ibovespa e do IBRX já desde os anos 70, descontei a inflação, né? Senão o retorno fica um absurdo, e vi que as ações no Brasil aqui, historicamente, teriam rendido 7,42% ao ano acima da inflação, sem considerar imposto de renda. Isso num prazo realmente longo. Já num prazo um pouco mais curto, de 1996 até aqui, o IBRX teria rendido acima da inflação 8,86% sem considerar imposto de renda. Já a estratégia das ações mais baratas da Bolsa teria rendido uns 18% ao ano, já descontado da inflação, tirando o imposto de renda seria menos do que isso, e botando uma dose de conservadorismo para não projetar um futuro tão otimista assim, vamos colocar aqui uns 10% ao ano. Então, o que a gente tem aqui em potencial de colocar sobre ações, tá?
Ações índice, dá para esperar uns 7, 7,5% ao ano acima da inflação. Ações mais baratas da bolsa, com uma certa margem de segurança, uns 10% ao ano acima da inflação. E se a gente agregar a diversificação em ações, inclui também ações norte-americanas, o que a gente tem? Na simulação aqui mais longa, as ações norte-americanas teriam rendido 9% ao ano acima da inflação. E uma estratégia meio a meio, metade Brasil, metade Estados Unidos, teria diminuído o risco e aumentado o potencial de retorno. Ficaria em quase 12% ao ano acima da inflação. Se está complexo, fica tranquilo. Estou te mostrando que tem um racional por trás dessas estimativas. Se a gente for pegar aqui que uma carteira de ações meio a meio pode render um pouco mais do que investir apenas em ações brasileiras, daria para colocar aqui, vamos lá, uns 11% ao ano, vamos botar 10,5%. E sempre lembrando aqui que estimativa em renda variável, às vezes, né, pode te fazer ter uma conclusão incorreta, né, de que ela vai render sempre 10% ao ano. Não vai, tá? Vai ter, não vai render 50%, vai ter, não vai render 100%, vai ter, não vai cair 50%. Se você for olhar aqui o drawdown da bolsa, vai ver que várias vezes a bolsa caiu 60%, ou 50%, ou 40%, que ela está sempre quase 20% abaixo da máxima anterior. Enfim, né, não é um reloginho de retorno. É importante ser levado em consideração, porque mais importante do que olhar para retorno é olhar para risco na hora que você for compor a tua carteira. E para fundos imobiliários, a gente também poderia olhar o retorno de longo prazo ou olhar o dividend yield atual do IFIX, ali na faixa de 10% ao ano, mas aqui também sempre tem um risco, né? O risco dos dividendos não crescerem conforme a inflação, risco de em fundos de tijolos terem revisionais, de aumentar a vacância, em fundos de papel de você não reinvestir os proventos. A gente tem que colocar um pouco menos, tá? Vamos colocar aqui uma carteira de fundos imobiliários, pode render aí no longo prazo uns 7% ao ano. E vamos botar mais segurança aqui nas classes de renda variável, tá? Considerar que um índice, tipo um IBRX da vida, possa render uns 5% ao ano acima da inflação, uma carteira diversificada possa render uns 7%, ações mais baratas da bolsa por aí também, fundos imobiliários mais ou menos uns 5%. E a gente já tem todas as nossas taxas, né, de renda fixa e também de renda variável, com o que a gente pode usar com suas respectivas margens de segurança. Lembrando aqui que é muito importante a sua carteira de longo prazo, se você já tem R$1 milhão ou mais, é essencial pensar na composição de 3 ou mais classes de ativos, porque aqui o teu negócio é proteger e multiplicar esse patrimônio. Não é só pensar em multiplicar, né? Você já acumulou teu primeiro R$1 milhão, provavelmente você tem uma renda boa, consegue poupar bastante. Nesse caso, investimentos são para proteger aquilo que você vem construindo e aumentar ao longo do tempo e tirar uma boa renda passiva. E mesmo que você já queira viver de renda, você tem que ter essa diversificação. Não adianta botar tudo em ações e aí eventualmente vir uma queda muito grande, né, numa eventual crise, e também não adianta botar tudo em renda fixa, Tesouro Selic, que vai render muito pouco acima da inflação. Então você tem que encontrar uma carteira ideal para ti. E isso, infelizmente, é algo que poucos investidores pensam, né, porque eles têm muito tempo ali, energia da vida deles que eles colocam no trabalho, na sua família, nos seus hobbies, está certo, né? Você aqui que está me assistindo não é um investidor profissional, só que tem poucos profissionais do mercado financeiro que traz essa visão de alocação de ativos, de investir com base em estratégia. Você tem que pensar em compor uma carteira que seja feita sob medida para ti, respeitando a tua tolerância ao risco, o teu potencial de retorno almejado. A gente pode fazer isso para ti, tá? A gente pode olhar para tua carteira, entender como é que tu está investindo atualmente, ativo por ativo, tá? Entender o que está por trás aí dos seus investimentos, qual é a sua composição de carteira atual, entender pontos positivos da tua carteira e também pontos de melhoria, né? Dar uma olhada e ver se você tem uma estratégia de fato por trás, sugerir mudanças na tua carteira e que você passe a investir com base em estratégias, e a gente faz isso tudo numa sessão de análise de carteira gratuita. Se você tem R$500 mil, R$1 milhão, R$2 milhões, R$10 milhões ou mais, a gente está com vagas abertas para solicitar uma ligação de especialista nosso e agendamento da tua análise de carteira. Basta apertar nesse botão aqui e preencher um rápido formulário. Isso é algo que a gente não consegue fazer para todo mundo, só para quem tem patrimônio maior. Embora a sessão seja gratuita, o fato é que se a gente entender que há pontos de melhoria na sua carteira, a gente vai sim te fazer uma proposta de parceria, cartas abertas aqui. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido pelos nossos serviços de Wealth, se assim desejar. Beleza? Mas esse primeiro papo aí, de fato, é gratuito. Dito tudo isso, voltando para o nosso tabelão aqui, tá? A gente mapeou o potencial de retorno acima da inflação de várias classes de ativos e agora a gente tem que basicamente fazer uma estimativa do que uma boa carteira renderia. É claro, o óbvio aqui, tá? Quanto mais renda variável a carteira tiver, maior vai ser o potencial de retorno dela de longo prazo. Quanto mais renda fixa tiver, menor vai ser o risco dela. Então eu gosto de pensar aqui numa estimativa de taxa de retorno de uma carteira sofisticada que fique ali entre 5% e 6% ao ano acima da inflação.
Eu gosto de usar essa taxa aqui. Então, nesse caso, se você tem R$1 milhão para investir e vê a sua carteira rendendo 6% ao ano acima da inflação, você poderia ver de renda passiva com uma renda de 5 mil por mês. Se ela render 5% ao ano acima da inflação, essa renda é menor, fica ali na faixa de R$4 mil por mês. E se você, por acaso, ainda não tem R$1 milhão e quer projetar quanto tempo você vai levar para viver de renda, ou tem R$1 milhão já e quer projetar quanto tempo vai demorar para chegar no seu segundo milhão, isso já descontado da inflação, é dinheiro de hoje, você pode usar essa nossa planilha aqui, tá? Para calcular a sua independência financeira, né? Botar qual renda passiva você quer ter aí no longo prazo, tipo R$20 mil por mês, colocar ali uma taxa de retorno estimada acima da inflação, ela vai calcular qual seria o teu patrimônio meta para, com essa taxa, gerar esse nível de renda. Você pode colocar aqui o teu patrimônio inicial, quanto você faz de aportes aí todos os meses, qual a taxa de retorno que você vê seu patrimônio potencialmente crescendo, né? Nesse caso aqui dos 6% ao ano, demoraria 17 anos para transformar em 4 milhões a dinheiro de hoje. E ainda aqui, tá? Você poderia fazer estimativas de quanto tempo o seu patrimônio duraria aí contigo fazendo resgates. Se resgatar exatamente quanto ele rende, ele vai te dar infinitos anos de economia. Em outras palavras, vai te dar tranquilidade aí pelo resto da tua vida. Se você fizer resgates maiores, se a sua carteira render menos no futuro, mostra quantos anos ele te daria de economia restante ainda. Leva a sério esse jogo de construir a liberdade e a independência financeira, tem que ter acesso à planilha aqui. A ela, você pode ter apertando nesse botão, ou o segundo link na descrição, a nossa análise de carteira, primeiro link na descrição. E se por acaso você tem R$2 milhões e quer saber se rola viver de renda, eu fiz um vídeo bem complementar a esse, poucos dias atrás, você pode assistir apertando aqui. Grande abraço e até mais.